Olá pessoal, eu vou mostrar aqui de forma bem breve para vocês qual que é o objetivo desse tutorial, né? Então vamos aqui no tutorial, vamos abrir o tutorial aqui, né? Então, na primeira parte aqui eu mostro para vocês a instalação. Nessa instalação eu acabei utilizando uma versão mais antiga, né? Então hoje já estamos aqui na versão 13.1 do Postgres. Porém, eu acho que essa versão vem com o PGAdmin 3, né, que é o que a gente vai utilizar aqui na frente. O PGAdmin é uma interface gráfica que permite a gente interagir com a base de dados e provavelmente é mais fácil vocês acharem material sobre o PGAdmin 3 do que o PGAdmin 4, que é o que vem nas versões mais recentes. E pode ser também que vocês tenham algum problema para instalar essas versões mais recentes se o Windows de vocês não estiverem atualizados. Eu mesmo tive um probleminha para instalar essa versão 13.1 no Windows, então eu fiquei com esse receio de vocês terem mais dificuldade de instalar essa versão aqui. Então aqui mostro para vocês a questão da instalação, né? Então todos que tiverem disponibilidade em um computador e puder fazer é interessante. E aí eu estou destacando aqui, neste ponto, que vocês vão selecionar que querem que instale o PostGIS, né? Então, preste atenção bem nessa parte. Vai ter que marcar aqui antes, né, esse Stack Builder. Nesse Stack Builder vocês vão selecionar que querem instalar o PostGIS. Então essa é a forma mais prática, porque se vocês tiverem que instalar o PostGIS depois, pode ser que vocês tenham mais dificuldade, né? Então, melhor que faça isso nesse momento. E depois de instalado, aqui mostra como vocês conectam, como vocês criam um banco de dados, né? E como a gente pode, né, copiar esse teste que a gente pode fazer. Vocês copiam e colam essa consulta SQL, que depois de executado, a gente vai executar essa outra, ele tem que retornar esse valor. Aí você sabe que está tudo instalado, está tudo funcionando, está tudo ok. Mas para aqueles que não conseguiram instalar, ou tiveram dificuldade, ou não tiveram um computador de fácil acesso, vocês têm esse tutorial, né, que é um tutorial externo que é criado pela W3C. Então a W3C é um grande consórcio, né, que controla todas as versões de padrões para a web. E aí eles têm aqui o W3 Schools, né, que é um ambiente de tutorial, de ensino. Então tem tutorial de várias linguagens, né? Tem o tutorial dessa linguagem de consulta, né, SQL. E aqui a gente pode até, nesse ponto aqui, nesse globinho, a gente pode selecionar um idioma, né? Vai ser uma tradução, mas a tradução está cada vez melhor, né? Essa tradução do Google. Então se vocês tiverem dificuldade com o inglês, eu indico fortemente vocês alterarem aqui, porque em geral as traduções estão muito boas. Então, o que vocês podem fazer nesse tutorial? Ele mostra aqui alguns exemplos, né? Então ele já tem uma base de dados pronta, né? Vocês não vão ter esse trabalho de criar uma base de dados para experimentar, ter que instalar. Então, para fazer esse tutorial, vocês não precisam ter o Postgres instalado no seu computador. É tudo via web. Então, ele começa com as consultas mais simples, né? Por exemplo, essa Select from Custom. Então, essa é uma das consultas mais simples, né, que vocês vão precisar de fazer quando estiver trabalhando com banco de dados. E aqui a gente está falando para selecionar tudo, né, todos os campos de uma tabela, né? Nesse caso, a tabela de clientes aqui. E aí a gente pode vir aqui, né? Tente você mesmo. Nesse ambiente a gente pode testar e ver o que vai retornar. Por exemplo, se eu mandar rodar o SQL, ele vai me retornar aqui todos os atributos dessa tabela. E aí a gente pode começar a experimentar outras coisas, né? Ele vai mostrar aqui outros exemplos. Aqui tem até um teste aqui, eu quero. Só que aqui eles traduziram, né? Insira a instrução que falta para obter as colunas.
Aqui, por exemplo, ao invés de a gente selecionar tudo, eu poderia falar, eu quero só o nome, né, dos clientes aqui. Então agora observe que eu rodei, ele só retornou o nome, né? A gente pode ver outras operações, por exemplo, SQL ordenado. Então aqui eu posso selecionar, né? E aí aqui está a sintaxe básica, né? Então eu posso selecionar tudo ou posso dizer quais são as colunas que eu quero, de qual tabela. E aí eu posso ordenar por uma ou mais tabelas e posso falar que eu quero ordenar de forma ascendente, né, ou descendente, né? Então do menor para o maior, ou do maior para o menor, né? Então a gente pode experimentar aqui, ó. E vamos, depois a gente usa esse ASCII aqui. Então ele está ordenado por país, né? Então está ordenado o padrão, eu acho que é o desk. Opa. Tem a vírgula mais. Então, da forma, o padrão dele é da forma ascendente, né, do menor para o maior. E eu posso, né, tá vendo que começa com Argentina, França, Alemanha, Germânia, Suécia, UK, né, que é o Reino Unido, né? Ou eu posso colocar desk, que aí ele vai ordenar do maior para o menor. E aí eu poderia ordenar para outras coisas, por exemplo, eu quero ordenar pelo contact name, o nome do contato aqui. Ops. Ordenar pelo contact name, aqui embaixo. Então, agora está ordenado pelo contact name. Então, começou aqui com Alejandra Camino, Alexandre Heller. Então, esse tutorial, ele não vai te guiar num único caminho, né? Você pode selecionar aqui qual é o comando SQL que você quer experimentar e você pode experimentar aqui no próprio ambiente web e você pode fazer as alterações lá para ver o que acontece, né? Então, a ideia deste tutorial é essa, vocês conseguirem ter acesso, né, fazer essas operações, essas consultas, visualizar o resultado e com a vantagem que vocês conseguem fazer isso sem ter que ter instalado o Postgres ou ter um computador. Vocês podem fazer isso via smartphones ou tablets. Obviamente, via smartphones você vai ter o problema da tela, né? Que a tela é um pouco pequena, mas com um pouco de esforço dá para vocês pelo menos visualizarem os resultados aí de cada uma dessas consultas. E é isso, pessoal. Experimentem lá e qualquer coisa, tirem dúvidas lá no ambiente virtual.